Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. A Virtual apresenta Virtual Educação. O espaço para debater o ensino, seus desafios, conceitos e soluções. Virtual Educação. Porque educação é a base de uma sociedade próspera. Bom dia, bom dia. Agora 10h35 da manhã, sábado. Começamos mais um Virtual Educação. A gente está aqui ao vivo, mais um dia, mais uma semana. Agradecemos aí a participação e presença de todos. Meu amigo Reginaldo. Bom dia César. Bom dia ao pessoal que nos acompanha, ao pessoal que está aqui por trás, está ajudando e dando auxílio a gente, Maria Clara, o Márcio, para a gente debater, discutir, conversar, né, um pouco mais sobre educação. E a gente agradece aí já o pessoal de antemão que está aí nos acompanhando em mais essa edição do Virtual Educação. É isso aí, mais um dia aí para a gente debater, procurar debater em alto nível aí um assunto tão importante para toda a nossa sociedade. A gente traz um tema aí hoje bastante importante e que no decorrer da semana aí ganhou muita visibilidade, até em função do problema ocorrido na Praia Grande, aí, que é a questão aí da diversidade no ambiente escolar, né? Então, sim, porque eu acho que a gente precisa, foi necessário inclusive trazer esse debate aqui, porque a gente entende que a escola é o espelho da sociedade, né? Ela está formando novos cidadãos. E discutir, bater um papo sobre o tema diversidade, a gente acredita que é a forma da gente fazer com que as pessoas reflitam, não é, sobre essa questão tão importante aí. É isso aí. E assim, até dando já uma introduzida, a diversidade nada mais é do que a variedade, né? A variedade de culturas, de etnias, de orientação sexual, gênero, habilidades, religião, características, enfim, a diversidade é exatamente a variedade, as diferenças aí que cada indivíduo tem, seja seja por opção, seja por escolha, seja por algum tipo de dificuldade, ou seja por algum tipo de facilidade, de uma grande habilidade. Então, porque quando se fala em diversidade, só pensa só, não, mas alguém que tem algum tipo de deficiência. Não, a gente também tem a diversidade das pessoas que tem um talento, sim, um dom, que tem uma facilidade de aprendizado maior em muitos momentos e que também precisam ser tratadas de uma maneira inclusiva, de uma maneira que permita, de modo geral, que isso se torne aí algo natural, e especialmente na convivência aí com a sociedade, né? E eu entendo, talvez uma percepção minha, que eu vou levar aí para o pessoal para provocar o César, provocar o pessoal que está nos acompanhando. Acho que a diversidade é a condição da pessoa tal qual ela é. Não é? É entender essa diversidade, essa diferença, ninguém é igual a ninguém. E assim como eu quero ser respeitado dentro das minhas especificidades, o outro também quer. Não é uma escolha minha respeitar o outro ou a essas diferenças. Eu quero ser respeitado, então eu preciso entender que o outro também precisa ser respeitado. E aí a gente precisa entender a diversidade justamente para a gente poder, na construção dessa sociedade que a gente deseja, né? Uma sociedade melhor, uma sociedade mais evoluída, a gente precisa entender que eu preciso respeitar o outro da maneira que ele é, não é? Entendê-lo, não é? Assim como eu quero ser entendido. Então a gente precisa ter essas compreensões. Senão a gente acaba se perdendo em nós mesmos e a sociedade acaba sendo uma briga de egos que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Exato. E isso ocorre nos mais variados aí aspectos e situações. Você vê que em maratona você tem ali o pelotão de elite, você tem o grupo de amadores, você também tem o grupo de atletas que tem algum tipo de deficiência física, enfim, e todos podem participar.
todos são premiados, todos têm percorrem o mesmo percurso. Se acontece no escritório, a pessoa que tem mais sensibilidade ao frio, o outro que sente mais calor. Sabe, então isso de modo geral vai acontecer em diversas situações, né? Então, quer dizer, a variedade de opiniões, de situações, de habilidades, de talentos vai acontecer em nossa vida inteira. E no ambiente escolar, como ela acontece? Ela acontece exatamente com a admissão aí dos alunos que tenham diferentes origens, diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes características. O papel escolar, o papel do educador, o papel do gestor, o papel do professor, é exatamente promover, abordar as diversas perspectivas, promover aí o respeito, promover a inclusão, a convivência, né? A convivência, exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que é promover exatamente a celebração aí das diferenças, assim, e o combate especialmente ao preconceito. Sim. Embora a gente precise entender, eu acho que a sociedade como um todo, essa questão da diversidade, César, é um desafio novo para a educação, para a escola. Porque se a gente for falar a história da educação, não é, que remonta, né, milênios atrás, né, mais academicamente falando, séculos atrás, mas essa questão da diversidade, de entender que a escola precisava trabalhar essa questão de uma forma mais clara, ela é da década de 80, final da década de 80, década de 90 para cá. Então, quer dizer, tem 30 anos, entre 30 e 40 anos, que de fato percebeu-se a necessidade da escola debater essa questão, fazer entender a questão da própria diversidade dentro da sociedade, e a escola inserida dentro dessa sociedade. Então a escola precisava trabalhar, né, esse tema. Então, na verdade, são desafios que ainda estão dentro da própria escola, né? A gente vê isso recorrentemente ainda, os problemas que as unidades escolares, que os profissionais da educação, que mesmo os teóricos da educação ainda enfrentam para buscar respostas de como trabalhar essa questão da diversidade dentro do ambiente escolar, e os desafios que isso tem imposto para todo mundo que trabalha com educação. E aí, é claro, o professor, dentro da sala de aula, na ponta desse trabalho, ele acaba ligado diretamente a esses conflitos da diversidade. Mas é uma discussão que ela precisa transbordar os muros da escola. É isso. A gente já comentou em algumas outras oportunidades essa necessidade, essa importância, né, da escola, da integração, né? Escola, poder público, família e sociedade como um todo, até para que o desenvolvimento ocorra de fato e que tenha uma eficácia muito maior. Não adianta só aprender na escola, não. Na escola a gente respeita, na escola a gente fala por favor, obrigado, e aí quando chega na rua vamos agir de outra maneira. Então a gente tem que ter essa integração. O impacto de todo esse trabalho aí, eu acredito, pro mundo educacional, e que são os grandes desafios, na verdade, como o Reginaldo comentou, há anos atrás a gente tinha classe especial, então quer dizer, a gente segregava qualquer tipo de diferença numa classe só de diferentes. Sim. E assim, isso não trazia nenhum tipo de equidade. Eu acho que o trabalho hoje é exatamente o contrário. É adequar o ambiente, porque a sociedade, quando a gente vai pra rua, não tem um espaço separado para quem tem grandes habilidades ou para quem tem grandes dificuldades. Todo mundo disputando todo o mesmo mundo espaço. Junto. Não é? Todo mundo disputando junto, todo mundo convivendo junto. E o papel da escola é exatamente trazer uma condição para que essa convivência seja harmoniosa. Então, os impactos positivos
que a escola pode trazer aí exatamente para esse tipo de adequação de desenvolvimento é a compreensão intercultural. Assim, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião. É estimular a empatia. Não é porque de repente o Reginaldo aprende muito mais fácil que eu, que pô, ele vai virar um inimigo meu. Não, pô, eu preciso ser parceiro do Reginaldo para, cara, eu desenvolver e de repente aprender com mais facilidade, assim como ele também faz. Respeitar a diferença. Poxa, não é porque o Reginaldo tem um olho azul que o meu é verde ou o meu é preto, que ele é melhor ou pior. Sabe? Não é porque o Reginaldo é bom no futebol e eu sou bom no vôlei. Pô, legal, vamos fazer um time. Então, quando for futebol, o Reginaldo vai lá e representa a gente. Quando for no vôlei, o César vai... Sabe? É exatamente somar, é agregar as competências, né? Pô, as habilidades. É preparar, de fato, o aluno para uma sociedade. Para a hora que ele for para a rua, a hora que ele for viver, de fato. Isso a gente falando aí de seja qual o nível de escolaridade que eu tenho, inclusive, minha opinião, acho que a gente atua muito o governo, a política pública está muito voltada para a universidade pública do que para o ensino básico, do que para o ensino médio. Assim, a universidade pública, quem chega é uma elite. Infelizmente, a maior parte, a maior fatia de brasileiros interrompe o seu estudo no ensino médio. Sim. Quando vai para a universidade, é uma universidade privada, muitas vezes por meio de financiamentos, por meio de bolsas, porque senão também não teria condição de frequentar sequer a universidade. Então, preparar de fato o aluno para uma sociedade multicultural, e multicultural falando de todos os aspectos de fato mesmo. Sim, né? sim. Cultura de modo geral, seja de origem, seja de crença, seja de habilidade, seja de dificuldade, seja de deficiências. Então eu acho que o grande desafio hoje no mundo educacional, no mundo escolar, é colocar essa vivência e colocar esse tipo de trabalho, de estudo, de desenvolvimento na sala de aula para que isso se expanda para o restante da Então, vida. Você coloca uma coisa muito interessante. Eu acho que aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, o pessoal que está acompanhando a gente precisa, né, entender isso. Até poucos anos atrás, como eu falei mesmo, essa questão de trabalho à diversidade dentro do ambiente escolar de uma maneira mais ampla, porque antigamente era muito mais fácil, porque na verdade antigamente nós tínhamos as escolas especiais, e aí depois foram criadas as classes especiais, e aí foi se entendendo que na verdade isso não contribuía nem para aqueles que estavam inseridos dentro dessas classes ou dessas escolas, nem para a escola comum. Então aí chegou um momento que, não é, na reflexão, no pensamento disso, não, eu tenho que incluir todas as pessoas dentro das classes comuns. Em primeiro lugar, que é bom para que elas entendam que elas estão inseridas dentro dessa sociedade, né, como um todo, e para que o aluno, o ser humano, aquele que está sendo formado, ele entenda e ele perceba que não existe um mundo. O mundo não é... Nós não somos máquina, né? Nós não somos robozinho, todo mundo igual, todo mundo vestido... Não existe padrão. Então, a gente precisa saber entender e aprender a conviver com os diversos padrões dentro dessa sociedade e a entender que aquilo que eu não tenho, o outro me complementa. É isso. E aí essa é a riqueza da diversidade, não é? Eu não tenho tudo dentro de mim. O outro tem um pouco que ele pode dar, e aí quando a gente se junta, quando a gente está convivendo de fato dentro dessa sociedade, aquilo que ele tem que eu não tenho, soma comigo, e aí a gente tem a possibilidade de construir uma sociedade mais desenvolvida. E aí a importância da gente entender a questão da diversidade dentro do ambiente escolar, que ela precisa ser trabalhada, mas cada um precisa estar predisposto. Professores, gestores, pais, responsáveis, e aí, é claro, o agente principal desse processo, o aluno, não é? O aluno precisa estar aberto. A gente precisa criar neles essa predisposição para entender a diversidade e querer viver com essa diversidade, não é? Eu acho que
trabalhar a diversidade é papel não só da escola, mas quando a gente fala em educação básica, passa a ser fundamental esse tipo de atuação. A gente vem aí aprendendo com o decorrer do tempo que, de fato, algumas coisas não funcionam, como isolar ou tratar diferente quem tem algum tipo de diferença. Não, a gente precisa tratar igual, dar igualdade, equidade, principalmente a todos, independente das diferenças. E isso inclui aí atividades com a sociedade como um todo. Então, quer dizer, o envolvimento aí por meio de atividades, promover aí ações não só de conscientização, mas inclusive dinâmicas, de fato, para perceber que todos têm capacidade e condição de atuar ali com empatia e em condições iguais, de acordo, claro, a gente precisa dar a estrutura necessária, a gente precisa dar, preparar não só os ambientes, mas as pessoas para receber as mais variadas situações, seja de características, seja de habilidade. Então, quer dizer, a gente precisa ter uma escola preparada, a gente precisa ter profissionais preparados, a gente precisa preparar os demais alunos para entender e reconhecer o colega de classe. A gente precisa preparar os pais, porque muitas vezes os pais não sabem, não conseguem, não aceitam a diferença, assim, o filho que de repente tem alguma situação especial. Alguma condição, né? Quando você traz isso, aí a gente já entende por quê. A gente já entende o que é a diversidade, tem uma clareza. E aí como isso é inserido dentro do ambiente escolar, né? Do ambiente educacional. No entanto, isso não deixa de ter um impacto para todos dentro da escola, para todos. E aí a gente precisa entender esses impactos. Eu acho que, na verdade, nós estamos nessa fase de entender, né? Porque a gente vê, quem trabalha com educação dentro da escola, dentro do ambiente escolar, a gente vê que os desafios são gigantescos. Mesmo os gestores, as secretarias, seja a nível municipal, a nível estadual, eles ainda estão entendendo como isso está impactando dentro da vida escolar. Porque antigamente, quando eu tinha as escolas especiais ou as classes especiais, eu tinha um determinado X de profissionais, não é? Eu colocava esses profissionais dentro dessas salas ou dessas escolas especiais e atendia aquelas pessoas, né? Atendia aquelas pessoas. Então, o que acontece? Quando eu trago essa diversidade para dentro da escola comum, então eu preciso, primeiro, preparar esses profissionais que vão receber, não é? A grande maioria dos professores hoje ainda, eles estão entendendo o que está acontecendo dentro da escola. Está sendo um desafio. E aí você vê, hoje tem os programas de profissional de apoio, não é? Os professores de educação especial que dão suporte ao professor da sala de aula, auxiliando aquele aluno com alguma necessidade, não é? Seja a surdez, seja não é? A visão, seja a mobilidade, né? A própria mobilidade. Então, a gente tem esses profissionais de apoio. No entanto, ainda a gente está naquele momento de entender o que está acontecendo dentro da escola, buscando, não é? Minimizar esses impactos. Minimizar esses impactos dentro da escola, trazer esses profissionais, mas a gente vê que ainda nós estamos enfrentando muitas dificuldades e muitos problemas dentro desses aspectos de inserção dessa diversidade dentro da escola, de fazer, porque, primeiro, os professores precisam entender, precisa ter uma compreensão dos mestres, não é? Desses desafios. De aí, como é que a gente pode passar para esses alunos, como é que a gente pode passar para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, para que eles compreendam como enfrentar esse desafio, que é entender a sociedade macro dentro dessa realidade educacional de formação, para que lá na frente a gente entregue um cidadão com uma visão de mundo mais ampla, não é? Sim. Então a gente ainda está vivendo esse desafio, não é?
Eu percebo isso dentro da escola, eu percebo isso quando a gente tem reuniões, o quanto ainda a gente está, em determinados aspectos, engatinhando, não é? Primeiro porque as políticas públicas, elas ainda estão se moldando, elas ainda não estão prontas, elas estão se moldando. Nós saímos de um processo de educação em que a gente segmentava, não é? A gente, né, colocava nos quadradinhos, a gente derrubou essas paredes, né, dentro do ambiente escolar, a gente, né, o pessoal que trabalha com educação, os teóricos, os gestores, os diretores, os professores entenderam que essas paredes deveriam ser derrubadas e que essa convivência precisava ser ampliada. No entanto, a gente ainda não, a gente se depara com desafios todos os dias que a gente entende que é necessário ainda avançar muito. É necessário ainda avançar muito. Eu penso que a educação, eu tenho isso muito forte comigo, essa ideia de que a educação, assim como a saúde, é uma evolução contínua. Então é um desenvolvimento aí, de fato, alguns anos atrás a gente fazia com muita convicção, com a certeza de que o melhor era, de fato, mantermos as classes especiais dentro das escolas. O estudo, as análises trouxeram para a gente a conclusão de que não é. Assim, por quê? Porque o mundo não separa. Então, se o mundo não separa, a escola não pode fazer. A escola tem que tentar trazer o mais próximo de realidade de mundo que nós viveremos ao aluno possível. E então se iniciou o processo de inclusão. Eu acho que a gente tem muitos profissionais aí, especialmente na nossa região, falando aí, quando se fala de educação especial, especialmente na nossa região, profissionais aí que atuam na inclusão escolar. O problema eu acho que o problema está mais, de repente, político do que técnico, porque a gente ainda, infelizmente, não investe. O Brasil é um dos países que no mundo mais se investe em educação, mas investe errado. Ainda se investe errado. Então ainda se investe muito pouco na infraestrutura para dar a condição da inclusão. A infraestrutura, quando eu digo, não é a internet de 300 GB rodando em cada classe. Não, a gente está falando de infraestrutura de acessibilidade, de uma rampa na escola, de corrimãos, de elevadores, de barras nos banheiros. A gente está falando do básico. Isso é do básico. Não estamos falando da tecnologia apoiando aí o ensino, da capacitação dos professores. Infelizmente, não vou citar nomes aqui e nem lugares, mas infelizmente, falando da nossa região, a gente ainda atua o profissional de apoio, que deveria também ser um profissional capacitado para atuar na situação da inclusão. Muitas vezes é um estagiário, sim, que não tem problema, e às vezes é um estagiário primeiro que o estagiário é um iniciante, é alguém que está nos primeiros anos da universidade. Segundo, que o estagiário, muitas vezes, ele é um estagiário de administração, de educação física, entendeu? Não é um estagiário de pedagogia, Então, muitas vezes, esse estagiário não tem o preparo suficiente para atuar naquela situação. Então, quer dizer, a gente vai ter uma dificuldade maior na inclusão daquelas pessoas, daqueles alunos. Então, eu penso que muitas das vezes falta mais conhecimento do gestor, do político, do agente que organiza, do que do profissional escolar, de fato, quem está ali, seja o gestor escolar, sim, seja o inspetor de alunos, seja o professor de educação especial, seja o professor das matérias rotineiras, das matérias comuns, português, matemática, enfim. Então, eu acho que a gente precisa abordar e investir melhor o que a gente tem na capacitação e, de fato, na estruturação, sim, na condição para que essa inclusão ocorra de uma melhor maneira. A gente vê aí, e aí eu repito,
Porque quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de incluir o todo. Não é um determinado nicho, é o todo. E a gente tem aí crianças aí que têm um desenvolvimento além da sua idade e que a gente não consegue adequar ela dentro da classe. A gente não desafio, consegue, um poxa, desafio. a gente pega uma criança aí que tem um dom, um talento e que a gente não consegue avançar aquela criança de nível porque a gente não sabe como lidar. Então, quer dizer, não é só quando a gente tem algum déficit. A própria legislação ainda Exato. engessa isso. Então, Infelizmente. então quer dizer, a gente ainda tem muito a evoluir, mas especialmente na parte política. Sim. Eu acho que, tecnicamente falando, um professor do 5º ano não teria problema algum Nenhum. em receber Verdade, um aluno verdade. que deveria estar no 3º ano, mas por conta de uma super habilidade, ele pode ser avançado de nível. Só que a gente ainda tem medo, a política ainda amarra, estrategicamente, a gente ainda não consegue organizar para incluir esse aluno. Isso mesmo. Então, quer dizer, isso é num todo. Isso é num todo. E aí eu repito o que o Reginaldo já comentou. Isso está no profissional de apoio, isso está na estrutura física, isso está na estrutura tecnológica. A gente não segue um padrão para chegar em algum lugar. Não adianta a gente colocar uma lousa digital que deveria nos apoiar para passar conteúdo interativo se a gente não consegue levar o mínimo de internet. Poxa, a Europa, percentualmente, ela investe muito menos em educação do que nós no Brasil. Você chega na Europa, você tem o metrô com internet, você tem as praças públicas com internet. Aqui a gente não consegue colocar internet na escola, que seria o básico do básico do básico. Sim. A gente em algumas cidades tem a internet no ônibus municipal. E a gente não consegue levar a internet para o básico, que é a escola, que é onde o aluno ali deveria estar se desenvolvendo e tendo contato com o que às vezes ele não consegue ter na rua. Então eu acho que, de fato, tecnicamente a gente até tem bastante preparo, mas falta aí o acompanhamento das políticas públicas, dos gestores públicos, dos estrategistas, para a gente poder avançar mais nesse caminho e ter aí realmente uma inclusão mais eficaz, mais eficiente. É isso mesmo. Eu acho que a base aí, a gente pensa que às vezes a gente pensa que é só dar a capacitação para o profissional e não é. Às vezes eu tenho profissionais, que nem você falou, na nossa região, nós temos profissionais extremamente capacitados, no entanto, ele acaba limitado justamente pela falta da estrutura, né? Pela estrutura física, pela estrutura tecnológica e por diversos fatores que impedem com que aquele profissional, mesmo com todo o gabarito que ele possa dar o atendimento adequado àquela realidade de inclusão dessa diversidade. Perfeito. Não é? E aí, por vezes, a sociedade acaba crucificando aquele que menos tem culpa dentro desse processo de entendimento da diversidade dentro do ambiente educacional, dentro do processo educacional. E aí a gente acaba perdendo a oportunidade de pontualmente exigir, não é, efetivas políticas públicas de inclusão, né, de entendimento desses desafios. E aí a gente fica brigando um contra o outro e os avanços que deveriam acontecer acabam ficando de lado dentro dessa discussão que é estruturar de forma equânime todo o ambiente educacional, todo o ambiente escolar, para que a gente avance na aplicação, né, no desenvolvimento da inclusão e do entendimento da diversidade dentro da sociedade e no mundo escolar. E aí, por que a gente precisa entender isso?
o jovem, a criança, ela está com a mente fértil, eu estou plantando, não é? Eu estou formando as opiniões dessas crianças, desses adolescentes. Então, esse é o momento. Se eu deixo ele chegar lá na frente para entender isso, as resistências dessa criança, desse adolescente, desse adulto, ela vai ser muito maior. Por isso, a gente precisa entender que, como um todo, a escola precisa cada dia mais avançar nessa questão da inclusão, da diversidade, do entendimento dentro do processo escolar. É isso aí. 11h05, 20 de abril, estamos aí ao vivo. É um assunto bastante delicado, né? Repito, aí essa semana a gente teve aí uma situação bem complicada, exatamente por conta de todo esse envolvimento aí da diversidade, do bullying, e acabou sendo encerrado esse assunto com uma tragédia aí, uma criança que acabou tendo sua vida aí ceifada, né? E isso não deveria, ao menos não deveria ser um assunto para fazer com que a gente preste ainda mais suporte, preste ainda mais cuidado a esse tipo de assunto. Isso já deveria estar intrínseco no nosso... Mas não está, né? Infelizmente. Então, mas quando a gente traz, né, essa questão lamentável que aconteceu no Praia Grande, eu acho que essa comoção que esse tipo de acontecimento traz, ela precisa provocar efetivamente a sociedade para que entenda de uma vez por todas que é necessário trabalhar a diversidade dentro do ambiente escolar, justamente para evitar com que essas barbaridades aconteçam, né? Nós vivemos hoje num mundo em que o conhecimento, a educação, a informação, ela está na palma da mão da gente, né? A gente leva hoje a informação para todo lugar, porque o celular hoje a gente está com o mundo na nossa mão. Isso. E aí é inadmissível que hoje a gente está com o mundo na mão, com a informação na mão, com o conhecimento na mão, e aí a gente se depare com uma criança que perde a vida por uma... como é que deixa eu ver se eu encontro a palavra, porque é tão surreal, não é? Uma criança ser agredida, e aí eu acho que justamente a imaturidade daquelas crianças provocaram aquela situação. Eu não vejo e não há porque eu dizer que foi proposital ali. Eu acho que foi realmente a falta do conhecimento, do entendimento daquele ato que estava sendo provocado. Aquilo foi uma brincadeira que passou do limite, não é? E aí acabou resultando em algo trágico, o que é lamentável. No entanto, a comoção dessa situação, ela precisa provocar a sociedade para que a sociedade de fato entenda a importância, né, da diversidade, de se discutir diversidade, de se trabalhar diversidade dentro do processo educacional, não é? Dentro do processo educacional. Sim, eu acho que esse é o grande lance, entendeu, o Reginaldo? Fazer com que todos os envolvidos entendam a gravidade. Às vezes a gente acha que E de fato, isso há muitos anos atrás, um apelido e tal. Só que a forma com que se lidava com isso, porque também chegava a determinado momento em que a coisa não estava legal. E aí eu volto a repetir. A gente ter os alunos estudando o mais próximo da sua residência possível é essencial. Porque quando saía um pouquinho da curva, a escola já chamava o pai, já resolvia ali, de imediato. Sim. Então, se você não se passava
não se ultrapassava determinado limite. E aí, voltando aí, que eu vou até fazer um comentário. Primeiro, vou até interromper, que aí depois a gente já vai de uma vez. Pessoal participando, e aí o assunto começa a ficar muito bom. A gente não consegue parar nem para dar um bom dia. Bom dia especial aí, pessoal que nos acompanha, a todos vocês. Obrigado. E especialmente a Bel Patrícia, a Fabiana, Luiz Peruzzi, Edinalva do Goiás. Meu, obrigado pela participação, obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio, pelo carinho. Eu repito aqui, a gente procura fazer o melhor trabalho com a maior clareza e transparência possível para que todos nós possamos aproveitar. Então, levar, de repente, alguns assuntos aí importantes e de momento, para que o esclarecimento seja de todos, todos possam aí ter uma ideia melhor do que fazer, do que está acontecendo, de como tratar, de como lidar. Então a ideia é exatamente trabalhar para cada um de vocês aí ter um pouco mais de informação também. E a gente fica feliz mesmo, porque eu acho que a participação aí, a gente cita alguns nomes, mas na verdade a gente cita a gente entende aí que a gente dá um bom dia, a gente agradece mesmo, o pessoal está acompanhando a gente, porque vai dando aí, a gente vai ver o alcance, a gente vai percebendo o alcance, mas não é, eu cito aí Patrícia, Fabiana, o Luiz, não é a Edinalva, né? É isso mesmo, a gente quer que siga adiante, que as nossas conversas, esse bate-papo, essa provocação que a gente quer fazer, né, para as pessoas, para a sociedade, para as famílias, para o pessoal que trabalha dentro do ambiente escolar, é isso que a gente quer provocar. A gente aqui vem com a intenção não de impor aquilo que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente acredita, mas a gente vem com a intenção de provocar. É preciso discutir a educação. Não há outro caminho de evoluir, de entender, de buscar resposta que não seja essa provocação que a gente traz para o pessoal, porque de outra maneira a gente acaba ficando atrasado. Como o César mesmo já comentou aqui, não é dinheiro que falta, não é? Dinheiro esse país investe, eu acho que é otimizar esses investimentos, tornar esse investimento eficaz. A gente ainda, infelizmente, por diversas razões, a gente não está vendo a eficácia da aplicação desses recursos para o desenvolvimento ou para a oferta de uma educação de qualidade, né? A gente está na busca, mas ainda não vê isso traduzido efetivamente dentro das estruturas, dentro do processo educacional como um todo. Mas a gente traz aí para o pessoal, realmente agradece aí esse acompanhamento que a gente tem, a gente fica muito alegre, muito feliz. Isso aí. 11h12, sabadão de sol, hein? 20 de abril, a gente vai caminhando aí agora a gente já entra aí na reta final, do programa. E agora a gente aprofunda um pouco mais exatamente num paralelo aí do que aconteceu na Praia Grande, que é esse link entre a diversidade e o bullying. A escola, particularmente falando isso de modo geral, mas particularmente falando da escola, como tratar aí a diversidade e o bullying, eu tenho aí um pensamento. A gente não está aqui, a gente não é o dono da razão, que fique muito claro. A gente está aqui exatamente para promover a discussão, opinar, de repente abrir aí um horizonte para que você, junto com a gente, junto com seus familiares, com seus filhos, com seus amigos, também discutam isso e a gente busque, de modo geral, né, com o envolvimento de todos, meu, seu, do seu filho, do seu amigo, do seu parente, do seu chefe, do seu funcionário, chegar aí exatamente a uma melhor sociedade, né? A uma sociedade com mais empatia, mais respeito. E no ambiente escolar, especialmente, fiz até assim, eu acho que o ponto assim crucial, o primeiro ponto é a educação. É realmente promover a ação, promover aí, a informação, a conscientização das diferenças, da importância do respeito, do grau, do quanto isso pode ser grave,
a falta de respeito com uma dificuldade, com uma diferença, com um déficit ou com uma super habilidade. Acontecendo qualquer tipo de problema, qualquer desrespeito a essas diferenças, eu acho que o primeiro passo é uma intervenção ágil, rápida, imediatamente cortar e interromper esse ciclo ali do desrespeito, até para que isso não tome uma proporção ainda maior, ainda de chegar a um ponto, até o limite máximo, que é a perda da vida. Sim. Identificando aí um problema, identificando aí o desrespeito, uma falta aí de empatia, de harmonia com as diferenças, sejam elas quais forem. O apoio, que eu acho que isso é uma coisa que eu sinto muita falta dentro do ambiente escolar hoje, que é o apoio especialmente psicológico, emocional. Então realmente é apoiar, pegar a vítima e falar, não, vem aqui. Assim, você não está errado, você não é o problema. Assim, o problema é exatamente com quem não consegue respeitar, e aí dá todo o suporte preciso e necessário, inclusive o psicológico, essencialmente o emocional. Isso falando do ambiente escolar, tá? As medidas disciplinares cabíveis, Sim. Porque assim, o desrespeito, a diferença. O bullying é um crime, não é uma simples piada, não é? Bullying é crime no nosso país. Então é a medida disciplinar cabível a cada nível de desrespeito, a cada nível de infração, a cada nível do crime. Você, assim, a escola punir conforme tem que punir disciplinarmente, os pais, assim, as leis, as autoridades. E, claro, o envolvimento, aí repito, que é o essencial, isso, seja no início do processo, seja no final, o envolvimento geral. Sim. Então a gente tem aí a escola, por meio dos professores, funcionários, gestores, o poder público, por meio de políticas públicas, de acompanhamento, de fiscalização, as autoridades, polícias, etc., por meio também das atitudes disciplinares, da prevenção e da sanção quando necessária. Os pais, para realmente repreender quando o seu filho estiver agindo de uma maneira incorreta, quando o seu filho não estiver agindo... E para que a participação dele na escola promova, de fato, essa empatia, essa harmonia, que o seu filho consiga olhar o diferente por característica, por algum tipo de deficiência, algum tipo de situação de condição especial, como um igual, como um amigo, como um parceiro e como alguém que mereça respeito. Por mais que não seja um amigo e que não vire um parceiro. Ele, no mínimo, merece respeito. Então, eu acho que isso não é a solução. Mas eu acho que, pelo menos, é um caminho para a gente chegar lá, de repente, devagarzinho, mas começar a melhorar para uma hora a gente conseguir ter uma sociedade que se respeita. Quando a gente fala de bullying, eu acho que isso, né, a gente precisa... Porque hoje as pessoas... Como a gente já ouvi muito, já vi muita reportagem, já li muita matéria sobre essa questão do bullying, muita discussão, legislações, mas as pessoas muitas vezes pegam e dizem assim, mas, poxa, eles estavam brincando, não é? E aí, no meio da brincadeira, aí a pessoa ela ficou chateada, mas... Por que agora uma brincadeira é um bullying, não pode mais um brincar com o outro? Eu já ouvi muito esse argumento, né? E aí eu acho que é uma coisa bem clara. Quando é que a gente identifica o bullying? Eu acho que isso os pais precisam conversar com os filhos, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes dentro de casa. A escola precisa deixar isso bem claro. O que caracteriza o bullying? Eu estou brincando com alguém, estamos lá se divertindo. Chegou no momento em que aquela brincadeira, para mim, ela continua brincadeira. Para o outro que eu estou interagindo, deixou de ser brincadeira, não importa o motivo. Se para o outro deixou de ser brincadeira, passa a se tornar bullying. As pessoas têm que ter muito bem claro isso na cabeça delas.
passa a ser bullying. E a medida do bullying não sou eu, a medida do bullying é o outro. Não é? É o outro. Quando o outro diz, vamos parar porque eu não estou gostando do rumo que está essa brincadeira. Opa, então eu tenho que ter o bom senso de entender, opa, eu avancei um sinal. É isso. E eu preciso recuar porque o outro merece respeito. Se eu mesmo diante dessa reação do outro, eu insisto naquilo que era brincadeira e deixou de ser brincadeira, então eu começo a praticar o bullying. O bullying ele começa a tomar forma. É quando eu passo a desrespeitar ou a invadir algo que para o outro se tornou ofensivo. Então é importante que as pessoas entendam essa diferença. Sim. Pode brincar? Pode, gente. Pode brincar, pode tirar sarro, pode dar apelido, pode fazer o que quiser. No entanto, quando o outro ele pôs uma barreira, opa, daqui não passa não, que daqui eu não estou me sentindo à vontade, opa, então eu preciso respeitar. Senão aí eu passei a praticar o bullying. É isso que as pessoas precisam entender, isso em todos os aspectos da sociedade. A questão é que dentro da escola, porque o bullying ele acontece em todas as idades, em todos os lugares, em qualquer situação. É que dentro da escola eu ponho um bando de criança, não é? Eu ponho lá um monte de criança, e aí é claro que aquilo que está espalhado na sociedade, concentrado dentro do ambiente escolar, fica mais latente. Correto. Não é? E aí a gente percebe, não é que o bullying está só dentro da escola, é que dentro da escola, quando a gente põe as crianças lá dentro para o processo de ensino-aprendizagem, então essa realidade do bullying ela se torna latente, ela se manifesta de uma maneira mais contundente, né? Mas acontece no nosso dia a dia. Sim. Mas para isso a gente precisa refletir o que é o bullying. Quando a gente tem a clareza do que é o bullying na nossa cabeça, quando as pessoas compreendem efetivamente o que é bullying, aí a gente começa a combater. Hoje, e aí eu vou pôr minha opinião, hoje a grande maioria das pessoas ainda não sabe o que é bullying. Não é? Ainda mais que a gente traz uma palavra estrangeira, não é? E aí as pessoas acabam... O bullying parece uma palavra tão bonitinha, né? A palavra pode ser até bonitinha, mas aquilo que ela é de fato é horrível. Sim. Não é? É feio porque bullying é quando eu ultrapasso, não é, o limite e passo a desrespeitar o outro. Quando minha brincadeira, ela deixou de ser brincadeira e passou a ser uma agressão. E a gente precisa entender essa linha, quando a gente ultrapassa essa linha. E quem é que fala pra gente? O outro. Não é? O outro. Eu acho que o Reginaldo ele foi muito cirúrgico aí no comentário. O bullying, independente do nome, do termo que se dá, o bullying é o desrespeito. Ponto. Tem uma outra definição melhor do que isso. O bullying é o desrespeito. A gente pode brincar, a gente não pode ser hipócrita. Eu tenho amigos, eu também brinco e também recebo brincadeiras. E até onde vai o limite da brincadeira? Até onde eu invado o espaço da outra pessoa. Então, enquanto a gente está brincando e está tudo bem, está tudo bem. Quando a outra pessoa deixa claro que não está bem, assim, que está se sentindo ofendida, eu ultrapassei o limite. Sim. E aí eu preciso recuar e preciso, assim, então quer dizer, assim como eu espero que o meu espaço seja respeitado, eu preciso respeitar o espaço do outro. Uma condição muito importante que a gente não pode esquecer é que a família tem papel importante, não só na identificação, como na busca de tratamento de determinada insatisfação. Muitas vezes o bullying ocorre exatamente porque acontece algum tipo de insatisfação, de falta de aceitação do filho, do aluno, da criança ou do adulto, e a família acaba não identificando ou não dando a devida importância. E isso se torna um transtorno aí que lá na frente vai trazer um prejuízo muito grande. Não só para o convívio, mas para o próprio desenvolvimento da pessoa. Sim. Então, é importante a família estar muito bem. Assim, eu já presenciei diversas situações onde a escola alertou sobre algum tipo de diversidade, algum tipo de situação específica de determinado aluno, e a família falou, não, tá tudo bem, é que ele é assim mesmo. E tudo bem que é assim mesmo.
A gente entende e aceita. O grande lance da diversidade é aceitar. Ele é assim mesmo. Vamos respeitar. Ok, mas o assim mesmo também precisa ser tratado. Sim. Então, até para ter, assim, porque não adianta a sociedade como um todo aceitar determinada diversidade e o indivíduo não se aceitar. Então, a gente também tem esse tipo de situação. Então, pai, mãe, amigo, esposo, colega, namorado, precisamos estar atentos, porque às vezes quem está ali do nosso lado está sofrendo e a gente não percebe e não dá o devido apoio. Então, é importante e é necessário. E retomando, assim, o bullying é crime, o bullying nada mais é do que a falta de respeito. E sim, a gente precisa atuar de maneira efetiva, precisa envolver todo mundo, precisa penalizar, sim, como qualquer outro tipo de crime, tem que ter sanção como qualquer outro tipo de situação que não é aceitável. O bullying não é aceitável. Tem que perceber que tem consequência. Exato, tem consequência. Às vezes vai ser menor, às vezes vai ser trágica. Os pais, por exemplo, essa criança não vai ter de volta o seu filho. Sim. Então, quer dizer, os pais tiveram uma perda aí que é irreparável. Às vezes por uma brincadeira que um grupo de crianças nem entendia que era uma brincadeira e que teria algum tipo que não era uma brincadeira e que teria algum tipo de consequência, especialmente grave. Então, eu acho que é isso. A gente, mais uma vez aí... A gente pede aí que, vamos participar, vamos se envolver. Quando a gente analisar e perceber alguma situação que não é legal, vamos intervir, porque muitas das vezes é a nossa intervenção quem vai salvar uma vida. A mensagem que eu acho que fica muito interessante desse bate-papo de hoje que a gente, está fazendo, já estamos encaminhando aí para encerrar esse bate-papo, mas eu acho que a mensagem principal é: diversidade, sim. Diversidade é bom, não é? Diversidade constrói uma sociedade melhor para todos. Bullying, não. Bullying, não. Bullying é ruim. Bullying é negativo. São contraponto um do outro, inclusive. Diversidade e bullying estão em lados opostos. Isso precisa ser assimilado, entendido, compreendido, contextualizado, para que as pessoas tenham isso muito bem claro nesse desafio de conviver. Porque conviver é um desafio para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. E aí a gente precisa, essa mensagem que eu extraio, que eu passo para o pessoal. Diversidade é bom, diversidade sim, bullying não, bullying é ruim. Isso precisa ficar claro na cabeça de todo mundo, do pai, da mãe, da criança, do jovem, do adolescente, do homem, da mulher, do idoso, da criança, do adulto, de todo mundo. Isso precisa ficar bastante claro. É isso aí. Eu acho que é isso, então... Mais uma vez, aí agradeço o Reginaldo, porque ele, quando ele antecipa a minha fala, assim, fica sensacional, porque deixa claro aí que realmente pelo menos eu tenho caminhado aí para a direção certa. É sensacional você ter amigos, colegas, conhecidos e conviver com os mais variados tipos de gente, de crença, de cor, de orientação sexual, porque você aprende muito mais. Assim, aprende não só coisas, situações da vida, mas a particularidades que a diversidade Sim. nos mostra. Gente, obrigado. Agradecer aí cada um de vocês que participou, que acompanhou, que mandou mensagem, que ligou, que mandou bom dia, que ouviu a gente falar aí nossas opiniões, trazer aí assuntos que são de grande relevância aí. Dizer que o conteúdo que passou aqui ao vivo agora é 11h29, dia 20 de abril, ao vivaço aqui, errando e acertando. Todo esse conteúdo vai ficar gravado aí também nas redes sociais aí da Virtual.
tá lá no site www.rv1.com.br. Temos aí o YouTube também da Virtual. Virtual Educação é só acompanhar. A gente vai soltar também os drops aí no decorrer dos dias da semana. Então, obrigado mais uma vez. Sábado que vem a gente está de volta. Grande abraço, Reginaldo, Maria Clara, Márcio e a você que nos acompanhou aí. Um grande beijo, forte abraço. Até o próximo sábado. Reginaldo aí. Valeu, encerrando. viu, pessoal? Valeu mesmo aí vocês estarem acompanhando a gente todo sábado, né? Agradeço também mais uma vez a oportunidade de estar dividindo aqui a bancada com o César, da gente poder estar conversando um pouco sobre assuntos tão importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. A nossa intenção é sempre buscar uma sociedade melhor, uma sociedade próspera, uma sociedade desenvolvida. E a gente agradece aí vocês terem aí a paciência de estar acompanhando a gente, de estar interagindo com a gente. Esse espaço é de vocês. Eu já falei em outros programas, eu entendo que isso aqui é uma janela, não é? Esse programa, essa programação aqui do Virtual Educação é uma janela por onde a gente pode abrir e olhar e ver a vastidão que é o mundo e a vastidão, a imensidão que é o mundo da educação, não é? E o quantos desafios a gente tem para debater, para conversar, para buscar solução, para criticar, não é? Então, usem essa janela, abram essa janela e vem com a gente, vem mesmo provocar e instigar o debate sobre educação, né? Maria Clara e Márcio também, obrigado, viu? Pela paciência com a gente, nos nossos erros aqui, né? Que a gente, mas está sendo uma alegria muito grande, viu? Obrigadão pela parceria, viu, César? É isso aí. E que o pessoal tenha uma excelente final de semana, né? Um domingo maravilhoso aí, com os amigos, com a família, e até sábado que vem, Incrível. se Deus quiser. Obrigado a todos. Lembre-se, só a educação muda o mundo. Beijo grande e bom final de semana. Um abraço.